Vamos então começar o 11º capítulo, Notícias do Plano. Desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Aqui a gente pode ver o tamanho, né? São ministérios com muitas ocupações e são prédios grandes. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não me seja possível acompanhar. Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Vemos aqui a organização da necessidade de autorização para entrar nesses prédios. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Efervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Desculpa. O que ele está colocando aqui é que existe um tipo de trabalho, existe um tipo de casa numa determinada região, né, pela sintonia, pela vibração. Então, da mesma forma que nós estamos aqui em sintonia com os nossos iguais, cada um na sua frequência, cada um na sua vibração, então é isso que faz com que afins atraiam afins. Então nós temos à nossa volta aqui aqueles que vibram e estão em sintonia conosco. Então, desencarnados, estaremos da mesma forma em sintonia com aqueles que vibram, né, estão em sintonia conosco, em casas que tenham a mesma vibração, a mesma sintonia. Da mesma forma, afins atraem afins. Então, existem vários planos diferentes, várias casas diferentes. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Então, os que trabalham ali no nosso lar vão buscar informações e aprendizado com casas que estão em níveis superiores, e aquelas que estão em níveis inferiores vão também buscar em nosso lar aprendizado para levarem para suas casas. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Lógico, como cada um de nós temos particularidades essenciais, estaremos em casas
que estarão em sintonia com essas particularidades. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei: partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Então ele está comentando aqui sobre uma casa que está num ponto superior ao nosso lar, que é a Alvorada Nova, né? Lá eles foram buscar os ensinamentos, foram buscar, né, os pontos de aprendizado para trazerem para nosso lar. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Então, o que ele está colocando aqui, a dificuldade que é, né, o aprimoramento ali no nosso lar. Em 10 anos, somente 4 entidades conseguiram subir, se elevar para terem condições de passar a trabalhar no Departamento da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, o que ele está colocando é que a grande maioria, após longo tempo ali de aprendizado, volta a reencarnar na Terra. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Então, aqueles que estão mais flexíveis, né, que estão mais aptos a aprender, são mais humildes, né, estão ali em condições de se melhorarem, vão para o ministério do auxílio. Aqueles que são mais refratários, aqueles mais duros, aqueles que têm mais dificuldade para aprendizado, vão para o da regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Para futuras tarefas planetárias. Ele não está se referindo só a futuros trabalhos no planeta Terra. Ele está colocando a futuras tarefas planetárias. Pode ser que trabalhe em outros planetas. Vamos lembrar que na casa do Pai existem muitas moradas. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Olha só como é difícil o trabalho no plano espiritual para a elevação. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma.
Então, não é uma questão idealista, não é uma questão de aprendizado único e exclusivamente com o intelecto. É uma questão de mudança interior, é uma questão de colocar em prática aquilo que aprendeu, é uma questão de mostrar a sua modificação através dos frutos, né? É muito mais complicado do que parece. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma, né? Onde as pessoas acham que porque morreu vai ser uma pessoa melhor. Não, né? Nós pura e simplesmente continuamos como somos. Vivemos em círculo de demonstrações ativas, né? Demonstrações ativas, onde ali no nosso lar, cada um tem que mostrar a sua melhor, até porque ela está ali, né? Viva, né? Clara, nítida no perispírito. Né? Os espíritos mais esclarecidos se comunicam e percebem, entendem todos os pensamentos. Não tem como ter máscara, não tem como ter hipocrisia, não tem como se esconder atrás de uma máscara de bonzinho ou de melhorado. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos e os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Não do amor para os seus, não do amor para consigo mesmo, mas do amor universal. Então a gente vê aqui os requisitos necessários para trabalhar em cada um desses ministérios e vemos, pelo menos no meu caso, o quão longe estou ainda de poder trabalhar em alguma região desse porte. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Então nós vemos aqui a lei do trabalho sendo rigorosamente cumprida, ninguém pode ficar sem trabalhar, mas também a lei do descanso é rigorosamente observada, notando-se que o único que não descansa é o governador. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores.
deixara-nos o aeróbus, né? Que o acento é no O, deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se tal qual observara à saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então nós vemos aqui o Lísias colocando uma coisa muito interessante e que nós sabemos e que nós usamos muito aqui na Terra, que é o auxílio da música. A música que eleva a alma, a música que muda a nossa vibração interior, né? As músicas clássicas, as músicas que nos ajudam a subirmos um degrau. Então, quando nós fazemos uma oração ouvindo a Ave Maria de Schubert, Ave Maria de Gounod, quando ouvimos Clair de Lune, são músicas que nos ajudam a nos elevarmos, são músicas que mudam a nossa vibração, né? Que mudam a nossa sintonia e nós passamos a nos sintonizarmos com planos superiores, a nossa oração se modifica. É muito mais fácil fazermos uma oração sincera, é muito mais fácil o estudo, é muito mais fácil o trabalho na casa espírita. Desculpa. Vamos lembrar disso e vamos sempre colocar uma música ao fundo para os nossos trabalhos. Eu não coloco na nossa gravação porque a música acaba entrando primeiro e como eu prefiro gravar sem microfone, porque às vezes dá microfonia, às vezes o microfone para, eu tenho que recomeçar a gravação, a música às vezes fica mais alta do que a voz e atrapalha. Só por isso que eu não coloco música. Mas se não fosse por isso, nós teríamos uma música ao fundo das nossas aulas, porque ajudaria bastante. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.